Que a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos, em nome do Senhor. Estamos aqui de volta para darmos continuidade ao nosso estudo da palavra do nosso Deus. Nós iniciamos um estudo a respeito das armas espirituais. Glória a Deus por isso. Falamos a respeito da primeira arma espiritual, ao qual Paulo expressa, escrevendo ali a igreja em Éfeso. Glória a Deus. Você pode estar olhando o primeiro vídeo desse estudo para poder acompanhar todo o texto que nós fizemos a leitura, que foi Efésios capítulo 6, o verso 10 até o 18. Já falamos a respeito da primeira armadura, falamos do cinturão da verdade e hoje iremos falar a respeito da couraça da justiça. Que isso seja de grande proveito para a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Vamos ver aqui em Efésios capítulo 6, o versículo de número 14, a parte B do versículo, que nos diz assim: vestido a couraça da justiça. O versículo todo diz assim: assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. Nós falamos a respeito do cinto da verdade e agora vamos introduzir a respeito da couraça da justiça. É muito importante nós falarmos aqui a respeito desta armadura espiritual, porque os soldados no exército, quando eles saíam para batalhar, para pelejar, era de grande importância essa armadura para a sua sobrevivência. E você pode me dizer por quê? Porque esta armadura ele protegia os seus órgãos vitais. A couraça era uma peça que protegia as costas do soldado e também o seu peitoral, o seu tórax. E então ele protegia os seus órgãos vitais de que fossem atingidos por dardos, flechas ou espadas. Então Paulo, ele vendo esta peça, ele trouxe para nós esta peça como um símbolo de justiça na vida do cristão. Por isso denominou como couraça da justiça, como sendo uma arma fundamental para que nós possamos vencer a batalha, para que nós possamos sair ilesos na batalha que nós travamos todos os dias em nossa vida. Vejamos aqui o que a palavra nos diz nesta noite. Vamos examinar alguns versículos bíblicos. Couraça da justiça. No Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5 e o versículo de número 20, diz que se as nossas obras não exceder em muito a justiça dos fariseus e dos escribas, de forma nenhuma nós entraremos no reino dos céus. Se as vossas obras em muito não exceder a justiça dos escribas e dos fariseus, de forma nenhuma entraremos no reino dos céus. Esse texto bíblico traz um esclarecimento para nós de o quanto nós devemos ser justos e praticar a justiça do nosso Deus. Por quê? Porque os escribas e fariseus eram homens que viviam, pela lei, que viviam pela palavra do Senhor. Nós sabemos que eles não cumpriam a palavra, eles ensinavam a palavra para as pessoas, mas eles não praticavam realmente a verdade. E com isso nós podemos perceber que eram homens voltados para o templo, voltados para o ensinamento da palavra, para as pessoas que necessitavam ouvir. Eram homens que oravam, eram homens que eram dizimistas, eram homens que eram ofertantes. Então eram homens que ofereciam sacrifícios, eram homens que estavam ali para fazer aquilo que agradava ao Senhor, porém eles não cumpriam esta justiça ao qual o Senhor requer de nós hoje como igreja.
Então, por isso o Senhor nos disse: as nossas obras, a minha e a tua obra, ela não exceder em muito a justiça dos escribas e dos fariseus, de forma nenhuma nós entraremos no reino do céu. Por isso é tão importante vestirmos essa couraça da justiça em nossa vida, para nos proteger de todo ataque do inimigo. Vamos ver outro texto bíblico nesta noite, em nome de Jesus. Romanos, capítulo de número 5 e o versículo de número 19. Vamos ver o que é que está escrito. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Então, Paulo está escrevendo aqui para a igreja em Roma que assim como pela desobediência de um só homem, ou seja, por intermédio de Adão, ele cometeu o pecado e todos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, que foi o nosso Senhor Jesus Cristo, todos se fizeram justos. Todos receberam a qualidade de justos. Então nós entendemos que a nossa justiça, ela não procede de nós mesmos, mas a nossa justiça, ela vem do nosso Senhor, que por meio do seu sacrifício nos trouxe a oportunidade de nos tornarmos justos e de fazermos aquilo que agrada o Senhor Jesus Cristo. Vejamos ainda o que a palavra do Senhor nos diz aqui em 2 Coríntios, capítulo 5 e o versículo de número 21. Esta palavra é muito gloriosa. Capítulo 5 e o verso 21 diz assim: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nós tornássemos justiça de Deus. Em algumas traduções diz: aquele que não tinha pecado se fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então, quando Deus ele olha para nós, ele não vê a nossa própria justiça, mas ele enxerga a justiça de Cristo que está estampado em nosso viver, em nossas vidas. E por isso nós estamos vestidos desta couraça, a couraça da justiça que provém de Cristo por intermédio do seu sacrifício por nós. Ele não tinha pecado, ele não conhecia o pecado, mas ele se fez pecado por nós. Ele morreu e foi crucificado, e a Bíblia nos diz, está escrito que maldito seja todo aquele que for crucificado. Então ele se fez pecado por nós. Algumas traduções dizem que ele se fez maldição por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. E é muito importante que nós cumpramos essa justiça em nossa vida. Nós precisamos agir com um senso de justiça com as pessoas. Não importa a situação, nós devemos sempre julgar com retidão, porque assim nós estaremos agradando ao nosso Criador, sem olhar, sem fazer distinção. Eu não posso defender alguém porque é familiar, porque é parente, porque é meu amigo, não. Eu preciso fazer com que a justiça seja feita para que o nome do Senhor seja glorificado e para que eu esteja também revestido com a couraça, praticando a justiça de Deus em nossas vidas. Vejamos o próximo texto bíblico em nome do Senhor Jesus Cristo. Mateus, capítulo de número 6 e o versículo de número 33. É bem conhecido, que nos diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então a Bíblia aqui está nos ensinando a buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então nós precisamos buscar a justiça de Deus,
Muitas pessoas estão correndo atrás de resultados na sua vida. Muitas pessoas sonham e correm atrás dos seus objetivos. Porém, a Bíblia está dizendo que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando eu busco o reino, quando eu busco a justiça de Deus para se estabelecer na minha vida, as demais coisas serão acrescentadas. As bênçãos pelos quais eu almejo, o que eu quero alcançar, elas virão atrás de mim. Eu não vou precisar correr atrás das bênçãos. Elas irão me seguir. Onde eu colocar as plantas dos meus pés, será abençoado. Onde eu colocar as minhas mãos, ali a bênção estará. E tudo aquilo que deseja o meu coração, o Senhor trará para a minha vida, porque eu estou buscando a justiça em meu ser, em meu viver. Glória a Deus. Então, que nós possamos buscar esta justiça em nossa vida. E vejamos aqui mais um texto bíblico que se encontra no livro de Provérbios, no capítulo de número 21 e o versículo de número 21, que nos diz assim: quem segue a justiça e a lealdade encontra vida, justiça e honra. Então entenda, igreja, entenda, meus irmãos, entendam, meus amigos, que quando nós seguimos a justiça, quando nós fazemos da justiça algo bom para a nossa vida e nós seguimos ela, buscamos orientação nela, em fazer aquilo que é justo, aquilo que é agradável a Deus, a Bíblia diz que nós encontraremos vida, ou seja, nós estaremos bem, nós estaremos de pé, nós alcançaremos a eternidade, nós alcançaremos sempre Cristo em nosso viver, porque Ele é a vida. Então nós encontraremos vida, justiça e honra. Então a justiça ela será devolvida também para as nossas vidas. As pessoas irão agir conosco também com senso de justiça e nós encontraremos a honra. Quantas pessoas desejam ser honradas, né? E para isso nós precisamos praticar a justiça, porque quando nós praticarmos, a honra virá até nós, porque as pessoas verão o nosso testemunho, porque as pessoas contemplarão o nosso viver como sendo justos na presença do nosso Deus. Então que o Senhor te abençoe poderosamente nesta noite. Pratique a justiça, pratique, vista esta couraça, para que você possa estar protegido, para que você não venha ser ferido e você não venha morrer no meio desta batalha. Porque muitas pessoas não compreendem, porque quando nós falamos aqui a respeito de morte, não falamos a respeito de uma morte física, mas uma morte espiritual. E se nós não praticarmos esses princípios bíblicos, nós poderemos ser atingidos e perder a nossa comunhão com Deus. Então que nós venhamos praticar cada uma dessas armaduras, dessas peças que compõem essa armadura, né, dessas armas espirituais, para que sejamos bem-sucedidos e abençoados em tudo quanto fizermos, e como Paulo expressa aqui, e no final de tudo, poder ficar firmes. Então que Deus te abençoe poderosamente, que você receba essa palavra, e não esqueça, vamos acompanhar cada etapa desse estudo, cada armadura, porque eu sei que será de grande proveito para a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o brilho do seu rosto sobre ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Seja abençoado em nome de Jesus Cristo.